Oi, queridas crianças do sexto ano. Hoje o tio Renê vai falar para vocês sobre os estados físicos da água, nessa aula de número 12. Veja bem, na aula passada a gente já começou a falar de água. Naquela ocasião eu falei para vocês sobre a importância da água para nós seres vivos e o quanto de água tem no planeta Terra, né? Hoje a gente vai continuar falando de água, só que a gente vai falar de outro aspecto da água. Vamos falar dos seus estados físicos. E, para tanto, vamos para o primeiro slide para a gente entender melhor toda essa história de estados físicos da água. Então, pessoal, os estados, a água pode se apresentar em três estados físicos: estados físicos ou estados de agregação, tanto faz. Professor, quais são os três estados físicos da água? Obviamente que o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. O estado sólido tem certas peculiaridades. Vamos falar sobre isso? Veja só. O estado sólido tem forma e volume definidos. Ou seja, no estado sólido, a forma não varia, o volume não varia. Por exemplo, se eu tenho um cubo de gelo, o formato, que é água na forma sólida, ele vai ter esse formato cúbico, independentemente se eu boto em um recipiente, ou se eu coloco em outro recipiente, ou em outro recipiente, ele vai continuar tendo esse formato cúbico. E se ele tem um determinado volume, também, independentemente do recipiente onde eu colocar esse cubo de gelo, o volume dele vai continuar o mesmo. Ou seja, o estado sólido se caracteriza justamente por ter um volume definido e uma forma definida, né? E ele ocorre a temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. Na natureza, o estado sólido é encontrado, por exemplo, né, a água na forma sólida é encontrada formando as geleiras, né? As geleiras que, se a gente não cuidar da natureza, elas inclusive vão deixar de existir, né? Se a gente continuar aí queimando combustíveis fósseis, continuar queimando nossas florestas e, consequentemente, contribuindo para a intensificação do efeito estufa, tudo isso vai levar ao fim das geleiras de nosso planeta. Nós vamos mudar de estilo de vida, nós seres humanos, para isso não acontecer, ok? E estado líquido. A água no estado líquido, ela tem volume definido. Botei aqui, é no singular, né? Tá errado aqui. Tem volume definido, ou seja, se eu tenho 1 litro de água na forma líquida e eu coloco um recipiente de 1 litro, né? A água vai preencher todo esse recipiente. É 1 litro de água, coloquei no recipiente de 1 litro. Mas se eu pegar esse litro de água e colocar no recipiente de 2 litros, eu vou continuar tendo apenas 1 litro de água. A água vai preencher apenas metade desse recipiente, né? E se eu colocar esse 1 litro de água num recipiente de 3 litros, eu vou continuar tendo 1 litro de água, só porque a água vai preencher agora bem menos da metade do recipiente de 3 litros, né? Então, ou seja, o volume de água é constante. Agora, o formato varia. O formato da água na forma líquida é o formato do recipiente que o contém. Ou seja, se a água é colocada num recipiente cilíndrico, ele vai ter o formato cilíndrico. Se for num recipiente cúbico, ele vai ter o formato cúbico. Então, a água, apesar do volume ser constante, o seu formato varia conforme o formato do recipiente que o contém, beleza? Professor, e a água a gente encontra em que faixa de temperatura? A gente encontra a água na forma líquida entre 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. E na natureza, essa água líquida é bastante abundante, né? Forma os nossos rios, lagos, lagoas, os mares e oceanos. Tudo isso é água na forma líquida, né? Portanto, 3/4 da superfície do planeta é água na forma líquida, né? Veja só. Mas nós também temos água na forma gasosa, né? Água na forma de vapor. Água na forma de vapor, então,
vai ter forma e volume que varia, né? Então, quando a água está na forma de vapor, o volume da água varia e a forma varia também, conforme o recipiente. Ou seja, se eu colocar um vapor de água num recipiente de 1 litro, o volume desse vapor de água vai ser 1 litro e o formato vai ser o formato do recipiente. Se eu colocar esse vapor de água num recipiente de 2 litros, o seu volume vai ser 2 litros e o formato vai ser o formato do recipiente. Se eu colocar esse vapor de água agora num recipiente de 3 litros, seu volume vai ser 3 litros e o seu formato vai ser o formato do recipiente. Então perceba que o gás tende a ocupar todo o espaço do recipiente. Portanto, o volume do gás e o formato do gás vai ser o volume e o formato do recipiente. Então entenda que seu volume e seu formato variam. Desculpe. Professor, e como ocorre essa água no estado gasoso? Ocorre a temperaturas acima de 100 graus Celsius, ok? E, logicamente, que a água no estado gasoso, sempre trazendo o exemplo da natureza, é a umidade do ar, né? A umidade do ar, o ar que a gente respira, além de oxigênio, nitrogênio, gás carbônico e outros gases, também tem vapor de água, né? E esse percentual de vapor de água que a gente tem no ar que a gente respira, a gente chama de umidade do ar, né? O ar não pode ter muito pouco vapor de água, né? Porque vai ter muito pouca umidade e isso prejudica, inclusive, nossas vias aéreas, né? Nossas vias respiratórias. O nariz fica ressecado, algumas pessoas que têm problemas respiratórios acabam intensificando ainda mais esses problemas respiratórios, com pessoas que têm rinite, né? Por exemplo, que ficam com muita facilidade com as vias aéreas obstruídas, ok? Mas agora tem mais uma coisinha que eu quero falar para vocês, que é as mudanças de estado físico. Nós vamos entender que a água no estado sólido vai ficar para sempre no estado sólido, ou a água no estado líquido vai ficar para sempre no estado líquido. E a mesma coisa para o estado gasoso. Não, a água ela transita de um estado para outro estado. E a gente chama de mudanças de estado físico da água. Vamos ver isso no próximo slide. Então, mudanças de estado físico. Veja bem, nós temos aqui, quando a água no estado sólido, o gelo, portanto, passa para o estado líquido, a gente chama isso de fusão, ok? E quando a água passa do estado líquido para o estado de vapor, a gente chama de vaporização, né? A vaporização que pode ser uma evaporação, quando a temperatura ambiente, né? E quando acontece apenas na superfície do líquido, ou pode ser uma ebulição, quando há necessidade de fornecer calor, acontece em todo o líquido e a formação de bolhas, né? A evaporação, por exemplo, quando a gente bota uma roupa para secar, e a ebulição, quando a gente bota a água para ferver, para poder fazer café, chá, né? E outras infusões, né? Outras coisas correlatas, ou seja, da mesma categoria. Tranquilo? Aí, vamos para o sentido contrário. Quando a água passa do estado de vapor para o estado líquido, a gente chama isso de liquefação ou condensação também serve, ok? E a água para o estado sólido, logicamente, que é solidificação, ok? Acontece lá na geladeira da nossa casa para a gente produzir os cubinhos de gelo, né? E também existe a possibilidade da água aí do estado sólido diretamente para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido, né? Direto do sólido para o gasoso. Eu chamo isso de sublimação. Pode acontecer o contrário também. Eu posso ter água no estado gasoso passando diretamente para o estado sólido, sem passar pelo estado líquido. Também é sublimação. Então, tanto indo quanto voltando, sublimação. Ok? Então, pessoal, era isso que a gente tinha para falar sobre água, mas na aula que vem vamos continuar explorando outras coisas sobre água. Até lá, pessoal. Tchau!